Iniciamos a análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Zico cita erros do Fla e diz não teve domínio do Bayern. Ídolo critica o VAR. Lá, não sei, está lá, não sei para quê. O Flamengo, sim, nesse jogo o Flamengo errou no início. Acho que o erro fundamental foi no início, começou início muito nervoso. O estilo de jogo não entrou. A saída com o Gerson e o Wesley pelo lado direito não funcionou. E acabou o Flamengo tomando 2 gols ali no início, que prejudicou demais o jogo. O Flamengo teve que correr atrás. Se o Flamengo tivesse aguentado a pressão inicial, acho que teria feito um jogo mais de igual para igual. E aí a saída de jogo, acho que o Flamengo errou principalmente nessa saída de jogo. No segundo gol do Bayern de Munique, o Ekpo toca para o Arrascaeta de costa. No futebol, desde que é pequeno, você nunca toca para o cara de costa. É muito difícil o cara conseguir o domínio, já porque tem a pressão em cima dele. Fez sair pelos lados, o Flamengo tentou sair pelo meio e acabou estando mal. Mais uma coisa, com a cabeça mais fria, mais analisada, para mim foi coisa mundial, com Pedro voltando de lesão, Vina, que para mim é lateral titular do Flamengo, vindo de lesão, Cebolinha e Michael também tem problema com condição, a Arrascaeta tem problema com condição. Então, se tiver 6 jogadores que não estão, o De La Cruz mesmo do país do Mundial com uma lesão, um jogador que ia ser muito útil na mão do Felipe Luiz. Então, tudo isso resulta num resultado ruim, que ele não tinha as peças 100% na mão. Então, vai ter ano que o Flamengo vai ter o time todo inteiro, e esse ano não foi um time todo inteiro. Então, tem outra competição durante o ano, ele percebeu o time para o ano e faz certinho. Vamos ver qual título ele vai trazer. Ele já tinha avisado que o principal torneio que ele tem para conquistar é o Campeonato Brasileiro. Então ele está no objetivo ali do brasileiro, classificar na Libertadores, classificar no Copa do Brasil. Então ele está muito bem, 3 derrotas em um ano. Então, assim, tinha o lado emocional, entre a razão, o Flamengo está fazendo um bom ano. Com a saída de a seleção de Pulgar, Flá vai buscar reposição? Sim, eu vejo que não necessita. Acho que De La Cruz está voltando de lesão, está fazendo uma boa dupla com o Jorginho ali. Tem um garoto Everton Araújo, tem o Ala, que fez boa, entrou muito bem contra o Bayern Munique. Então o Flamengo não precisa ir, porque acaba matando a renovação não abrindo espaço para Caudado. O Rian Lucas já foi vendido para o Sport, já um volante com muita qualidade de jogo. O Caio, que fez o lance do segundo gol no Sub-20, um volante também bom de jogo, também foi vendido. Assim, o Flamengo está perdendo demais. E não está criando jogadores. Eu acho que o lema do Flamengo sempre foi CA para mim, craque o Flamengo faz em casa. Então tem que abrir espaço para os mais jovens. O Flamengo já achou o Wesley, tem o Adrian, tem o Everton Araújo, que está ainda em aquisição, tem o Matheus Gonçalves com uma qualidade enorme, o Lohan, entre outros jogadores da base que possam surgir. Então o Flamengo não precisa sair desesperado atrás de um volante. O Flamengo tem que ser muito inteligente, trazer jogadores que aumente a potência do time. Não contratar por contratar. Acho que uma contratação cara que foi do Ala, 50 milhões, sim, não surgiu o efeito esperado. Então o Flamengo tem que ir com calma nas contratações para que não cometa erro na contratação. Vamos para o coluna do Fla. Técnico do Real Madrid fez boa notícia em desempenho do Fla contra o Bayern. Savelão destaca a atuação do Flamengo e outro time brasileiro no Mundial.
e sonho do bicampeonato mundial do Flamengo. É o que eu falo, o Flamengo foi um time que foi respeitado entre os europeus. Acho que o Bayern de Munique teve que correr muito, saiu com campo, o Kane teve que sair do ataque e dar um carrinho no Ayrton Lucas, no sistema defensivo, tomando cartão, porque ele estava com medo se o Flamengo fizesse mais um gol, ia estar pressão final. Então, nesse empenho que o Flamengo faz, sim, tá fazendo um bom ano. Não tem que resumir. Acho que as críticas ali no momento emocional já passou. Agora é questão de ter razão e o Felipe Luiz encontrar soluções táticas. Eu vou bater nessa tecla agora nesse período até retorno do Flamengo aos campos de futebol. Que o Flamengo tem que ter alternações táticas durante o jogo. Esse Bayern de Munique ficou visível. Flamengo passado no 4-5-1 ali no primeiro tempo, quando fez 2-1, Flamengo ia segurar o jogo pro segundo tempo, tentar ir no 4-2-4 e tentar a vitória. Então, assim, alternação tática, o Flamengo tem jogador para isso, é questão só de o Flamengo colocar em prática, treinar isso nesse período, passar do 4-4-2 para o 4-5-1, às vezes jogar no 4-2-4, como precisando vencer, fazer o 3-5-2 no momento que precisa vender. Então isso aí depende muito da leitura de jogo, mas também tem que treinar essas alternativas de jogo. É algo que eu vou repetir muito nos vídeos até o Flamengo voltar a jogar. Gol surpreende ao Gabigol surpreende a desabafar sobre saída do Flamengo para o Cruzeiro. Foi uma decisão mais... Então vamos ler o que ele falou aqui. Foi a decisão mais correta que eu tomei na minha vida. Quando fui para o Flamengo, para a Inter de Milão, foi algo muito mais intuitivo. Foi uma das primeiras vezes que eu senti no coração. É isso. E para lá é o que eu quero ir. E aonde eu quero morar. É o que eu quero viver. Tudo que eu vivi nos outros times foi incrível. Com o Flamengo, nem preciso dizer. Fiquei muito tempo no Flamengo, por uns 6 anos, então foi tudo muito novo para mim, finalizando. Eu acho que o Gabigol, assim, ele é um jogador, foi um jogador, serviu o Flamengo e teve que buscar outro clube. Acho que no Flamengo ele não quis aceitar o banco de reserva. Seria um jogador muito importante, principalmente no país mundial, um jogador decisivo, um cara bom finalizador, mas não tinha espaço no Flamengo. Acho que o Pedro está melhor, questão que o Pedro agora está vindo de contusão. Vamos para mais notícia. Vou pular aqui um minuto só. Vamos continuar, lembra que mais está falando do Gabigol aqui. Só pessoa aqui que pulou a página. Até o lugar de sentar no ônibus ou fechar, os jogadores fiquei meio perdido no começo. Mas eu falei, me recepcionar de uma forma que eu nunca acreditava que poderia acontecer. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Aconteceu isso comigo. Desde o começo eu tituei jogadores do Semimetel, Caim, e eu estou muito feliz aqui de coração. Espero que esteja feliz. Acho que o clube, o jogador aplicou isso, a sua felicidade. Acho que no Flamengo ele estava sofrendo pressão, principalmente quando ele vestiu a camisa do Corinthians. Então foi uma resposta para o Flamengo, para ele mesmo que precisava mudar de clube. Vamos continuar as notícias. Bruno Henrique se integrar ao Flamengo em Despedida. Vamos ler o que ele falou. Despedidas nunca são fáceis, ainda mais quando se trata de Mundial de Clube. Ganhar ou perder são ciclos que se sucedem constantemente em um processo natural de aprendizado. Tem certeza que todos nós flamenguistas vivemos intensamente esses fins de dias aqui nos Estados Unidos. Também aqueles que a algum canto do mundo assistiu, torceu, vibrou pelo nosso Flamengo. Muito triste pela limitação, com certeza que todos nós flamenguistas saímos dessa competição e desse país ainda mais forte para o objetivo que nos espera. O orgulho do meu Flamengo
Sempre te amarei onde tiver, está aí, ó, meu Mengão, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso aí. O Flamengo não lutar, tem 3 para conquistar 3 títulos esse ano, que acho que tem que trabalhar essa mentalidade. Pô, não conseguir o Mundial que a torcida querida, mas montar esses 3 títulos ao Flamengo é algo que tem que trabalhar psicologicamente na cabeça deles, para que eles possam vir mais forte para esse resto de ano. Vamos para mais notícia. O Flamengo pode perder 5 jogadores após vitrine no Mundial de Clubes. Vamos ver que jogadores são esses. Léo Ortiz, Gerson, Wesley, Arrascaeta e o Azean. Eu creio que o Gerson praticamente já vendeu. O Wesley acho que ainda está em transição de negócio. O Azean abriu uma vitrine. Arrascaeta eu creio que não saia. E Léo Ortiz também creio que não saia. Só se parecer algo muito bom, como foi no caso do Gerson. Aí é uma coisa em 1 milhão. Capaz 25 milhões de euros, 160 milhões na cotação atual. É algo também muito bom para um jogador da idade, tanto de Arrascaeta como de Léo Ortiz. Vamos para mais notícia. Acelerando um pouco o vídeo, não ficar muito grande. Saída de Gerson para o Zenit alivia a pressão no Flamengo pela venda de Wesley. É isso aí, acho que o Flamengo não precisa vender o Wesley, acho que é um jogador de 21 anos, aí quando chegar aos 25 anos, mantendo a sua posição de titular, chega ao nível técnico muito alto e muito produtivo para o Flamengo. Acho que assim, o Flamengo não precisa desesperar e criar aquela velha frase, taca que o Flamengo cria em casa. Então, se não puder vender ele, eu acho melhor. É um jogador de 21 anos, pode chegar aos 25 anos no seu auge máximo. Então, é um jogador que tem toda a condição de crescer ao Flamengo. Tem Danilo, que é um lateral muito experiente, jogou no Real Madrid, que pode ensinar ele. Tem vários jogadores da seleção uruguaia que pode passar amadurecimento para ele. Então são os jogos que fazem o cara crescer. Então acho que o Flamengo não necessita hoje de vender rápido jogadores para ter dinheiro. O Flamengo precisa vender, mas vender uma quantia boa, de 30 milhões a 40 milhões, entrando no hall dos times europeus. O Flamengo não pode abaixar a cabeça em relação ao futebol europeu. O Flamengo conseguiu vender Gerson com 28 anos para a Rússia por 25 milhões. Então, quando o Wesley tiver 25 em 6 anos vivendo seu maior futebol, com certeza ele vai ser vendido por essa quantia de dinheiro. O Flamengo vai ter lucro. Então, assim, o Flamengo não precisa se apavorar por vender, que hoje o Flamengo tem muito recurso e não precisa vender. Roma entra na briga pro Wesley, treinador do time fechou com o lateral do Flamengo no passado. É isso. Se vir a proposta do Flamengo quer, eu acho que o Flamengo tem que vender sim. 30, 40 milhões de euros é um salário muito bom pelo Wesley. Nível europeu. Então o Flamengo tem que manter as suas negociações em nível europeu. Então, se vir a proposta por 30, 40 milhões de euros, o Flamengo com certeza pode abrir a porta e vender. Com certeza o Bahia vai subir muito bem a saída do Wesley. E já está suprindo, tá? Uma concorrência, uma disputa muito boa entre o Wesley e o Bahia, quem vai ser titular do Flamengo. Flamengo, Porto revela o que vai com dinheiro da venda do Gerson em premiação no Mundial. Vamos ler o que ele falou. Só posicionar aqui que a página está pulando por causa de propaganda, então tá difícil eu colocar na página certinho. A janela de transferência vai ser o que necessitamos. Não é gasto de dinheiro só porque temos, mas com certeza vamos melhorar a equipe em coisas que já tinha pensado. O Mundial não nos trouxe coisas novas, naquilo que são as novas preocupações. O que vamos fazer é melhorar o elenco,
sabendo que o elenco é muito bom e que não é preciso uma grande revolução. Talvez um meio, um ponto e um atacante, 2 pontas, vamos ver. Eu creio que é isso mesmo. Eu acho que o Flamengo tem que ver a necessidade. Eu acho que o Flamengo tem que trazer jogadores mais novos para ter esse tempo de adaptação. Não é trazer jogadores muito velhos para não deixar, então, deixar o time com uma idade muito avançada, porque os jogadores mais velhos têm qualidade de jogo, mas não quer dizer que vão dar rendimento ao time. Então o Flamengo tem que achar essa transição entre jogadores novos e subir essas vagas de jogadores como Arrascaeta, como Michael e Cebolinha. São jogadores mais velhos, que o Flamengo tem que trazer jogadores mais novos com disposição para correr para esses jogadores mais velhos. Então acho que também o Flamengo tem que visar isso em relação ao seu elenco, a trazer jogadores. Então vamos ver o que eles estão trabalhando. Acho que as contratações deu certo até agora. Acho que o único que não rendeu o esperado até agora, no momento, foi o Juninho, mas eu pego muito exemplo do Eric Pulgar. Primeiro ano do Eric Pulgar foi horrível, ele não se encontrava no Flamengo e depois se encontrou. Então há um tempo de adaptação, por isso que eu falo que tem que trazer jogadores com idade mais nova para ir subindo essa posição de jogadores mais velhos. Claro que se ter a opção, como foi do Jorginho, jogador velho, saindo de graça e podendo assinar com o Flamengo, aí sim o Flamengo tem que trabalhar nessa contratação. Flamengo recusa proposta de time italiano Polo Ram. Vamos ver. Do Pisa abriu negociação para tentar com a acordo do meio atacante. De acordo com o Gênero Pisa, iniciou contato com o Flamengo, busca 3 vezes por dia. O italiano tentou um empréstimo com a aplicação de caso permaneça na primeira divisão do campeonato italiano nessa temporada. Contudo, o Flamengo rejeitou a oferta. É isso também que o Flamengo acha que o Flamengo tem que tentar fazer com jogadores lá de fora para o Flamengo. Tentar trazer por empréstimo com opção de compra. Se o jogador render, o Flamengo contrata. Se não render, o Flamengo devolve. Acho que foi o caso do Adrian, entre outros, que deu o seu papel, mas não rendeu aquilo que é esperado. Lembrando que essas notícias são tudo coluna do VAR. E por hoje são essas notícias. Amanhã a gente analisa mais um pouco mais sobre o Flamengo. Então, até amanhã, se Deus quiser.